Pode. Fechou? Falar? Bem, gente, tranquilo? Certo. Vamos lá, eu sou o Lucas, eu sou monitor de álgebra linear 2, eu vou fazer um fundo aqui para vocês. A gente vai discutir um pouquinho de teoria, assim, o tempo é curto, a gente tem que ficar, acho que até 6h30 mais ou menos. Então, eu vou falar meio rápido nas partes assim, mas tem o material lá para vocês dar uma olhada. Deixei meu e-mail aqui se vocês quiserem mandar alguma coisa depois, tá? Perguntar alguma coisa. E, bom, vamos embora, vamos começar. Então, assim, a gente começa já falando a matéria que é da T2, né, que é a transformações lineares. Agora a gente vai falar de matriz de uma transformação linear. É um jeito só compacto da gente representar uma transformação. Então, assim, a gente vai montar essa matriz desse jeito. Tá? A gente tem uma... Sempre vai ter uma transformação, a gente vai chamar nas bases B e C, né? Então a gente dá uma base do domínio e uma base do contradomínio. E a gente escreve ela, a gente monta ela dessa maneira, né? Se a base do domínio é essas ENs aqui, a base da imagem do contradomínio é essa aqui, a gente monta desse jeito, né? Em cada coluna da matriz, a gente vai colocar o T do vetor da primeira base aqui, escrito na segunda base. Então, por exemplo, na primeira coluna é o T do primeiro vetor da base B escrito na base C. E assim estão todos os vetores, tá? É o jeito que a gente monta. E como é que a gente usa essa matriz na prática, assim, para fazer... Por exemplo, se ele dá um vetor, eu quero encontrar quanto vai ter desse vetor. A gente vai usar essa teoreminha aqui embaixo. Então, essa matriz ela funciona desse jeito. Eu entro com um vetor na base B, ela me devolve o T desse vetor na base C. É assim que a gente vai usar essa matriz. Então, pode passar. Obrigado. Acho que é o jeito mais fácil de entender, fazer um exercício assim, para pegar as notas de como é que faz essa matriz. Tá? Então, esse aí, ele dá um espaço vetorial, as funções de RR, e considera essa base aqui, né, do espaço das funções. Ele fala, se T de V em V é uma transformação linear definida por T de F igual a F linha, ou seja, derivado, para toda a função em V, então quanto que é o determinante da matriz T de B. Quando tem uma letra só assim, quer dizer que as duas bases são a mesma, a de chegada e de saída. Então é como se fosse T de BB. Então, como é que a gente vai montar essa matriz? A gente dividiu a matriz T de B. Certo? É por só um B, mas entenda que tem a base de chegada e de saída mesmo. Então, como é que eu monto ela? É o T dos vetores da base escritos na própria base, porque as duas bases são as mesmas. Então, ficaria o T de seno de D escrito na base B. Seria o T de cosseno de D escrito na base B. E o T de E elevado a 2D escrito na base B. Então assim que a gente vai montar a matriz. E aí depois que a gente montar ela, a gente coloca o determinante e tal coisa aqui. Então beleza, como é que eu faço o T de cada uma dessas coisas? Como é que eu calculo o T de cada vetor aqui? É só eu derivar ele. Eu tiro a derivada de cada uma das funções que está aqui dentro e a gente vai saber o que vai ter que entrar aqui. Então, quanto que é a derivada do seno? Isso escrito na base B. Vou botar mais uma. A derivada do cosseno menos seno. E a derivada de elevado a 2t. 2 elevado a 2t. Tá? E como é que eu represento esses caras na base B? Agora vai ficar pequenininho. Porque cada linha aqui vai virar uma coordenada na base B. A base B é dada desse jeito, então é só fazer as combinações lineares ali e colocar nas colunas. Então o cosseno ele vai ser 0 vezes o seno mais 1 vezes o cosseno mais 0 vezes o E. Então vai ficar 0, 0. Aí o menos seno, como é que fica na base B? Fica menos 1, 0, 0, mesmo jeito. E o 2 elevado a 2t é 0, 0, 2. Aí eu vou fazer o determinante disso aqui. Isso vai fazer. Vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 2. Então, tá. Aí, obrigado. Isso, pode falar. Aí, deu para entender? Esse aqui é tranquilinho, só para entender como monta a matriz, porque é desse jeito, é esse procedimento que você vai fazer para montar essa matriz. Tá bom? Então, o próximo. Agora a gente está falando de uma transformação de P3 em P2, então para cada polinômio de grau 3, ela associa um polinômio de grau 2. E ele deu uma matriz em relação a essas duas bases aqui. Essa base e essa base. Então, a ordem, quando ele fala assim, quer dizer, a primeira base seria a primeira ali e a segunda seria a segunda, só para mim
confundir com a ordem das coisas, né? Então, beleza. E ele falou que aquela ali, no caso, seria, se eu chamar essa base aqui de B e essa aqui de C, essa seria a D de BC. Só para sinalizar aqui. E ele quer saber, ele quer uma base do núcleo, né? O núcleo é gerado por quê? Tá. Então, vamos apagar isso aqui. E a gente já faz. Então, como é que eu acho o núcleo? São os vetores que, quando eu aplico a T, dá zero. Tá? Esses são os vetores que estão no núcleo. Tá? Então, vamos fazer essa conta. Considera que essa base aqui é B e essa aqui é C, só para ficar. Para não ter que ficar escrevendo a base ali. Tá. Então, qual é a cara de um vetor que está no núcleo? O que acontece com ele? Quando eu sei que ele está no núcleo? Eu preciso fazer o t dele e dar zero. Aí eu vou usar aquele teorema. Eu ponho a matriz, aí eu coloco um vetor na base correspondente, né, na base B, e ele me devolve um vetor na base C. Então, o que tem que acontecer? Eu pego essa matriz, eu vou jogar um vetor aqui na base B, porque é a base que essa matriz recebe, e isso aqui tem que me dar o zero da base C. Quem que é o zero da base C? É o polinômio, vai ser 0, 0, 0. É o polinômio que em coordenadas na base C vai ser isso aqui. Aqui não precisa por base, porque o zero é zero em qualquer base. Então, essas condições aqui que eu vou ter que fazer. Isso aqui é um sistema homogêneo. Então, resumindo, o que vai acontecer aqui? Vai ficar um negócio assim. Eu vou ter uma matriz aqui. Aí esse vetor aqui na base B, o que é um vetor na base B? É um vetor de P3, certo? Que tem essas coordenadas aqui, dadas por combinações desses pares. Então vai ser, eu posso chamar ele de um, sei lá, um alfa, beta, gama e um delta. Porque eu nem vou usar essas letras, mas é só para eu entender o que vai ficar. Então, tem que resolver esse sistema em alfa, beta, gama, delta. As condições para esses caras vão me dar os vetores que eu não uso. Então, assim, eu gosto de resolver esses sistemas, eu não uso alfa, beta, gama e delta, eu ponho só. Eu faço assim, eu copio a matriz, isso que eu poderia ter feito antes, mas não tem problema. E aí eu ponho assim, 0, 0, 0, 0, e aí cada coluna aqui está representando uma variável, essa aqui é o alfa, beta, gama e delta. Então a gente resolve isso aqui, e as variáveis livres aqui, porque como a gente está resolvendo o sistema, as variáveis livres vão dar as condições aqui para o núcleo, tá? Então é só escalar mais isso aqui. Então, como é que eu faço? Eu vou fazer a primeira linha já está certinho. A segunda já está bonitinha também. E essa aqui eu só vou lá para a primeira. 0, 0, 3, 1, 0. Já está escalado. Então agora eu preciso resolver isso aqui, porque a gente quer encontrar essas condições. Então vamos resolver o sistema. Tem 3 pivôs e uma variável livre. Então qual que é a variável livre? É o delta, que eu vou fazer. Vou chamar de delta, vou deixar mais um lambda aqui, vou deixar livre. Tá? Aí o gama, que é a variável que está aqui. Eu sei que 3 gama mais delta dá 0. Né? Então ele vai ser menos 1/3 de delta. Delta é o lambda. Né? Menos 1/3. Tá? Aí beta deu. Ele vai ser, essa que eu escrevi, mas não faço. Gama menos. Então delta menos 1. Então ele é esse cara menos esse cara. Esse. O cara é mais isso 3, isso. Se eu errar uma conta aí, vocês avisam. Eu acho que aqui está errado, mas depois eu dou uma olhada aqui, está certo. O alfa ele tem que ser beta menos gama. Isso. É esse. Menos esse, isso. Acho que isso está errado. Eu tenho feito. Acho que a primeira linha está errada. Eu acho que eu copiei alguma coisa errada. É que é 0. Obrigado. Então vamos lá. Então, aqui é 0 e aqui é 0. Tá bom, aqui não afeta nada. Esses dois de estão certos. É 2 lá embaixo. Aqui é 2.
É que aqui eu mexi. Ah, não, beleza, perfeito. Só com zero. Então, beleza, agora tá certo. Essa mais essa, essa mais essa, essa mais essa, essa mais essa. Acho que tá certo agora. Então, delta lambda deixa livre. O gama é menos delta sobre 2. Delta vai ser delta menos gama, certo? Então, lambda mais ou menos sobre 2. Certo isso aqui? Esse menos isso. Esse menos isso. Tá, deixa eu certo. E o alfa vai ser igual a esse cara também. Beleza? Então, qual que é a condição que a gente achou aqui? Que eu vou botar aqui assim, né? Então, o V tem que ser igual a. O V era alfa, beta, gama, delta, né? Na base. Esse cara aqui, só lembrando que está na base B. Tá. Eu não tinha colocado ali, mas aqui em cima tá na base B. Então, ele vai dar lambda vezes essas coisas aqui que deram. 3 vezes. Pode usar mais 30 centímetros de lousa ali, tá bom. Oi? Mais 30 centímetros de lousa pode usar. Ah, tem mais 30 vezes. Então, vou fazer isso aqui. Esse tá bom? Tá bom. Valeu, obrigado. Eu já pus o nome, né? Meio é menos, né? E isso na base B, né? Então, isso que é importante, que esse cara está na base B. Assim, eu acho que eu vou trocar aqui na ela, senão eu vou deixar I vezes, multiplica todo mundo por 2, só para não ter fração. O subespaço gerado aqui é o mesmo, né? Então não tem problema, não vai fazer isso. Então, vai ser o subespaço gerado por esse vetor aqui escrito na base B. Aí eu preciso só ver quem que é esse vetor na base B e já vai dar a resposta. Então, qual é a conclusão aqui? O núcleo, ele é o subespaço gerado por esse vetor na base B. E quem que é esse vetor na base B? A gente só faz as coordenadas, né? E quanto vai dar isso? Ele é 3 vezes o primeiro vetor, que é 1. Então vai ficar 3 mesmo. Mais 3 vezes o segundo, que é x mais 1, então 3x mais 3. Menos 1 vezes o terceiro, então menos x quadrado menos x. Mais 2 vezes o último, então mais 2x ao cubo, menos 2. É isso? Aí a gente tem que multiplicar isso aqui. Então, depois tudo menos cubo. Vai ficar 2x ao cubo. Aí menos x quadrado. E mais 2x, é isso? Mais 4. Quem é essa? É a última, né? Então fechou, então a letra aí. Você está usando só a primeira base? Isso, a segunda não vai importar muito, porque a gente quer achar o núcleo. Então o que sair, sai na base do domínio. Então essa base aqui não importa muito. Aqui a gente não. Eu nesse aqui, gente. Não vou ler um pouquinho a câmera ali, mas. Fechou? Seguiu? Então, vamos embora. Agora eu coloquei aí uma parte falando de operações que você consegue fazer com. Puta, foi mal. Enfim, tinha dado isso aqui, aí eu vou deixar. Eu vou começar por. É só passar isso aqui para a base dele. Eu não faltou lá no. Ah, você colocou lá? Ah, obrigado. Você consegue falar agora? Foi mal, vou tentar. Eu vou começar a parte do outro lado. Tá? Então, beleza. Eu coloquei essa parte aqui só falando de operações que a gente pode fazer, como é que elas funcionam, tá? Com matrizes. Então, assim, você está num contexto que tem duas transformações lineares lá, e aí você tem uma matriz nas bases B e C, que é a soma de números. Então, você pode quebrar aqui a soma dos T1 na base BC, mais o 2 na base BC, e o escalar também que coloca fora. Né? Você tem um operador que é lambda vezes um outro, ele é lambda vezes a matriz. E aqui é importante essa parte, ela fala de. Quando você vai fazer compor, você vai compor operadores, tem uma condição que é importante aqui. Né? Que, por exemplo, se tiver um operador que é S composto com T nessas bases B e D, as bases aqui tem que ter uma coerência, certo? Então, lembra que a matriz ela joga dessa base, ela recebe um vetor nessa base e joga para essa. E aí, tipo, o vetor ele entra à direita. Né? Então,
a hora que entrar um vetor aqui, eu faço a t dele, então o que resultar vai dar o t desse vetor, a base tem que ser a mesma aqui, né, nas pontas. Para não dar o problema de ele jogar numa base que não faz sentido. Esse vetor ele vai entrar na base B. Ele pega um vetor, joga da B para C e depois ele joga o que saiu daqui na C para D. E aí fica coerente com o que está aqui do outro lado. Tem essa ordem aqui das bases, daqui para cá e depois daqui para cá. No sentido que acontece as coisas. Acho que no próximo slide eu falo mais disso. Eu coloquei aqui essa segunda. A primeira eu coloquei aqui só para lembrar que quando você tem dois operadores, um de U e V e outro de V e U, não é a mesma coisa sempre, tá? Você trocar a composta, como é composta um produto de matriz, né? E o produto de matriz muda, se você trocar a ordem. Então, nem sempre o que eu comportei com essa é a mesma coisa que eu comportei com tudo. Isso aí pode dar diferença. E aqui é o que eu coloquei que é importante, né? Se você tiver uma matriz, um operador T nas bases B e C e eu quiser calcular o T ao quadrado, não é só fazer o produto, porque aí dá problema na base, né? Pensa, eu vou fazer essa transformação uma vez. Então, o vetor que sai aqui, ele sai na base C. Então, eu não consigo fazer de novo, porque aqui recebe na base B. Dá um problema de base. Se eu quiser compor, fazer um operador T ao quadrado, eu preciso encontrar ele na mesma base, de chegada e de saída, para não dar problema de eu jogar um vetor numa base que não faça sentido. Tá? Então, sempre que você for calcular a potência de um operador aqui, ele tem que estar na mesma base, então, de chegada e de saída. Beleza? Então seria TPB, sim. Isso. Tá, aqui eu coloquei essa parte aqui de transformação digital, não é muito importante, isso aqui depois vocês dão uma olhada. Só aqui embaixo, isso aqui é muito importante, tá? Mudança de base. Como é que eu faço mudança de base? Vamos supor que eu tenho uma matriz nas bases B e C e eu quero, por exemplo, eu quero encontrar essa e o exercício me dá uma base totalmente diferente. Como é que eu faço para mudar? Então eu vou construir isso aqui com vocês porque isso aqui é importante. Se eu tenho isso aqui, como é que eu tendo uma matriz dessa, como é que eu chego nessa? Então assim, para fazer dar certo, eu ponho essas duas identidades aqui, elas só vão mudar a base, tá? Elas não mudam o vetor. Então, a operação que eu estou fazendo dos dois lados é a mesma, tá? É T, eu estou fazendo T dos dois lados. E aí, como é que eu sei, como é que eu ajusto aqui no céu? Eu vou colocar duas identidades para ajustar a chegada e a saída. Tá? Então, essa matriz manda. Tá? Então, o que está acontecendo? Ela está falando que o que acontece dos dois lados é eu recebo um vetor na base B, devolvo um vetor na base C. Então, aqui tem que fazer a mesma coisa. Então, qual que é a primeira base que vai ter aqui? É a mesma, a primeira que lá, que é B. Porque o vetor ele entra à direita. Então, eu jogo da B para que faz ficar compatível com o próximo. Então, B'. Aí o vetor que entra aqui ele vai sair da B para B' e aqui ele chega na B. Então, tá batendo. Tá certo? Então, eu vou jogar da B para B', da B' para C'. E aqui tem que sair da C, porque essa matriz vai. Então, a última que é a C, e aqui tem que ser a que está chegando na C. Então é assim que eu monto essa igualdade. Aqui nos exercícios, é difícil você ter que fazer esse caso mais difícil, mas normalmente você vai ter ou uma, né, ou outra. A gente vai fazer uns exemplos aí depois. Tem uns teoremas aqui, só, rapidinho. Não, vou ler. Sejam U e V fatoriais de mesma dimensão finita, B é uma base de U, C é uma base de V. E aí você dá essa transformação. Então vale isso, né? A T é bijetora essencialmente se essa matriz, a matriz dela nas bases B e C é inversível. Tá? Então isso aqui ocorre essencialmente se o determinante dela é diferente de zero. Então na prática, você calcular o determinante da diferente de zero, se ele pedir isso, é assim que faz. Então, pode passar. Fechou. Vamos fazer essa aí de composta, que a gente já discutiu um pouco isso. Lucas, vamos por aí. Tipo, Depois eu vou as passar. identidades elas ficam, elas são responsáveis pela entrada e saída. Aqui assim, o que foi? A identidade vai ser responsável da direita pela entrada da B. Isso, ela ajusta a entrada. Porque aqui chega na B, mas eu preciso que chegue na B', né? Porque essa matriz está pedindo para chegar na B'. Então eu jogo da B para B'. Tá, beleza. E aí ele está pedindo para sair na C, então quando eu sair na C' aqui, eu jogo da C' para C. Na prática, eu acho que é mais... Tipo, se você multiplicar as matrizes... se você colocar um vetor na base B dos dois lados e resolver, dá a mesma coisa. Dá para fazer assim. Aqui não tem tempo. Então, beleza. Ele deu dois operadores lineares, deu esse F na base B e esse G na base C. E aí ele quer saber quanto vale a G composta com F em 1. Tá. Então, assim, eu preciso calcular essa G composta com F em alguma base. Tá. E aí eu uso aqui o teorema. Eu coloco o vetor à direita da matriz multiplicando a resposta. Deixa eu ver
como que eu fiz aqui, qual base que eu usei isso. Não ficar difícil. Eu fiz assim, eu encontrei a matriz da G composta com F na base B. Tá? Aí lembra, quando eu for compor, as bases têm que estar coerentes. Tá? Então, ó, se eu for fazer, eu posso usar tudo na base B, por exemplo. Isso aqui eu sei que é certo. Se eu fizer G na base B, vezes a F na base B. Aqui não tem problema de base. Está tudo na B, então vai funcionar. Não tem nenhum problema. Aí, o que eu posso fazer? A gente tem essa aqui, mas eu não tenho essa. Então, o que eu posso fazer? Eu sei as bases, né? Isso é importante. Sabendo as bases, eu consigo. Então, como é que eu escrevo essa matriz de G na base B? Eu tenho a matriz de G na base C. Então, eu vou colocar ela aqui. Tá? Vou deixar uns espaços ali, caso eu precise escrever. Aí, percebe, a base de. Compara só essa com essa. Ignora um pouco a F. A base que está chegando aqui é na C e está devolvendo na C. Então eu preciso ter uma matriz aqui e outra aqui. Para ajustar tanto a entrada como a saída. Tá? Então vai ter que ter alguma matriz de identidade aqui e alguma outra matriz de identidade aqui. A questão é quais são as bases. Né? Lembra? Quem manda é a que está lá. Essa aqui manda. Então eu preciso receber na B, porque aquela está dizendo que recebe na B. E eu jogo para a base que eu preciso fazer a conta, que é a C. Então eu vou jogar da B para C, aqui eu vou jogar da C para C, e aí depois eu tenho que receber na C, porque está na C, e eu devolvo para B, para ficar coerente com a saída que estava lá. Beleza? Então essa é a igualdade que eu vou usar. Aí eu preciso, essas duas eu tenho, preciso encontrar essas matrizes aqui. Como ele deu as bases, a gente consegue montar essas matrizes. Então quem que é a identidade desse? Ela é a matriz que tem nas colunas os vetores de B escritos na base de C. É aquela definição que a gente tinha usado lá atrás, que eu monto ela pelas colunas. Então, nas colunas ela vai ter os vetores da base B escritos na base C. Esse aqui é o contrário, né? Os vetores da base C escritos na B. Então, vamos tentar montar essa matriz e eu vou montar isso. É um produtinho de 4 matrizes. Então, as duas que a gente já tem são essa daqui e essa daqui. Então, a base B é a base canônica. Então, essa aqui é fácil de montar, porque são os vetores de C na base canônica. Então, é só pôr os vetores de C nas colunas. Aí você vai ficar 1, 0, 1, 0. Porque ela tem os vetores de C na base B, que é canônica. Aqui, como isso aqui eu acho que eu coloquei nos slides e eu acabei de falar. Quando você tem identidades com bases truncadas, uma é inversa da outra. Então, ou eu posso tentar escrever os vetores de B na base C, por aqui, que vai dar uma coisa, ou eu inverto essa aqui, vai dar a mesma coisa. Aqui acho que é mais fácil inverter, porque é 2 por 2, determinante é 1. Então vai ficar isso aqui. Você troca os caras da diagonal principal ou do sinal da diagonal secundária. Aí você inverte. Tem que dividir pelo determinante, isso aqui é 1. Então, muda. Então, deixa eu ver isso. Aí tem que fazer essa conta, esse produto de matriz. É rapidinho de fazer, mas eu vou colocar o resultado aqui para a gente não perder. É 0, 2, 0. Tem que fazer essas continhas, é rapidinho, 2 por 2. Luca, no caso, como você sabia que a composta ali, ela estava em B, você poderia fazer para C também? Poderia. Daria uma coisa, você ia ter que ia mudar um pouco, porque aí você ia ter essa aqui na C e você ia ter que ter duas identidades aqui. Mas é a mesma coisa. Aí você ia achar essa matriz em outra base, não ia ser na B. Mas funciona. Processo equivalente. Né? Esse é análogo. É que aqui eu escolhi fazer pela B, mas poderia fazer pela C. Tá certo? Tá bom. Então, isso aqui é a G composta com F na base B. O que essa matriz faz? Só lembrando. Eu tenho a matriz de G composta com F na base B. Eu jogo o vetor na base B, ele devolve o G composto com F do V escrito na base B. É assim que eu uso ela. Então, se eu colocar, o que eu posso fazer? Eu posso tentar escrever o 1 na base B, que é a canônica. É por isso que eu joguei na B, eu acho que a B é a canônica, então já sai direto as coisas. Então, se eu quero saber o G composto com F em 1, é só colocar 1, que a B é a canônica. Então, é o próprio 1. Então, vai ficar o quê? Acho que eu escrevi G composto com F de 1. Vai ser eu pegar essa matriz e fazer vezes 1. Ele vai me dar a resposta. Então vai dar 2 e 1.
Então A mais B dá 3. É isso. Deu para entender isso aqui? Então, assim, usa um pouco de mudança de base e usa um pouco daquele teoreminha lá, para você saber fazer, calcular a composta de um ponto, assim, de um vetor. Pode passar. Obrigado. Deixa eu ver. Essa aqui é importante. Vai usar isso aqui também, tá? Deixa eu tirar a foto ali. Aí. Vou apagar, tá? Então, vamos fazer isso. Você já teve uma transformação de P2 em P2, ele deu essa linha de informação aqui pra gente. Deu uma base C de P2 e uma base B qualquer, outra base de P2, e deu essa transformação aqui pra gente. Ele pediu a soma dos vetores da base B. Então, assim, esse aqui dá para fazer usando as matrizes. Eu vou fazer esse de um outro jeito, usando a definição de como a gente monta isso aqui mesmo. Vou escrever a matriz aqui, que a gente vai precisar. Então, se vocês lembrarem, a gente monta essa matriz por colunas, né? Então, o que significa isso aqui? Ele é o T do primeiro vetor da base B escrito na base C. Então, isso aqui vai ser o T do P1, que ele chamou lá, escrito na base C. Aqui é o T de P2. E aqui é o T de P3. Tudo na base C, que é a base de saída da matriz. Então, eu percebo que eu tenho a lei de formaçãozinha aqui. Então, eu consigo calcular o T de qualquer polinômio, incluindo esses caras aqui. E eu sei quanto dá. Então, eu vou cair em 3 sisteminhas, assim, um para cada um desses. Tá? E aí, essa é facinho de resolver. Então, qual que é a cara desses polinômios? Vamos falar assim, só o polinômio de índice B aqui, vai valer 1, 2 ou 3, ele vai ser algum coeficiente aqui. I vai ser 1, 2 e 3. Vai indicar que pode ser qualquer um desses 3 vetores aqui. Tá? Só para ficar claro o que eu vou fazer. Aí, quanto que vale o T de P1? Usa isso aqui. Vai ser o T do A1 mais o T mais o T quadrado. Então é só colocar o índice 1 em todos esses casos. Tá? Isso aqui vai dar. Então tem polinômio aqui já. A 2A1 T mais T quadrado. Certo? O que você tem? Porque eu estou fazendo T de P1. Isso aqui eu falei que não deixei uma variável só para. Porque eu vou usar 3 vezes, então só para ficar claro. Assim, tá? Vou fazer P1, P2 e P3. Tá? E bom, quanto que dá isso aqui? A gente sabe que dá 1, 0, 0 na base C. Base C é a canônica. Então isso aqui tem que dar 1, 0, 0. Vai dar 1 vezes 1 mais 0 vezes T mais 0 vezes T quadrado. Tá? Aí a gente pega um sisteminha, né? Porque isso aqui é 1 mais 0t mais 0t quadrado. Então é só comparar cada cara aqui e ver quanto dá. Então quanto que vai acontecer? O A1 vai dar 1, porque é o único termo que tem aqui. Aí vai ficar o quê? 2 vezes o A1, então 2 menos B1 tem que dar 0. Não tem nada. Se 2 menos B1 é 0, não é isso. E aí, esse B1 que é 2, mais esse cara tem que dar 0. Então esse cara aqui é menos 2. Então a gente achou o primeiro vetor da base, o B1. Que achou A1, B1 em cima, então define. B1 é aqui. 1 mais 2t menos 2t quadrado. Aí a gente tem que fazer isso para cada polinômio aqui, tá? Então, vou fazer P2 agora. T de P2 é 2 mais 2A2 menos B2 T mais B2 mais C2 T quadrado. Isso dá, pela matriz, é 3T quadrado. Então vai ficar. E aí como é que a gente acha os coeficientes? Acabei aqui embaixo. Tudo aqui assim. Vou esperar o meu A2. Esse 0, eu não tenho que ter módulo. Subiu o módulo. Ah, não.